Olá a todos e sejam muito bem-vindos à tua filosofia. Ok, pessoal, neste vídeo reuni as questões de exame mais LOL. Quando eu era miúdo, Há muito tempo. LOL significava Laughing Out Loud. E era uma coisa que usávamos sinceramente quando queríamos rir. Entretanto, o LOL ficou um riso apenas esquisito. E recentemente, as questões de exame, por estarem vocacionadas mais para a prática, por estarem vocacionadas mais para situações do cotidiano, às vezes são um pouco LOL. Fazem-nos rir, mas também nos fazem pensar em quem será que as escreveu. O Carlos encontrou a Diana numa esplanada sobre o rio Guadiana. A Diana disse-lhe: "Gosto de rios, mas também gosto de lagos rodeados de montanhas." O Carlos acrescentou: "Nesse caso, gostas de alguns lagos suíços, pois na Suíça há lagos rodeados de montanhas." Qual dos dois tipos de argumentos, dedutivo ou não dedutivo, usou o Carlos para concluir que a Diana gosta de alguns lagos suíços? Justifique. A primeira pergunta é: o que é que se passa com a Diana? É isto que a Diana faz quando encontra subitamente pessoas? Começa a falar à toa dos lugares em que está? É isso que a Diana faz? E tal, a Diana do nada encontra o Carlos e diz-lhe que gosta de rios, mas também gosta de lagos rodeados de montanhas. Uma coisa super natural de se dizer, não é? E tudo isto porque estavam perto de um rio. Imagina o que é que aconteceria, não sei, se a Diana encontrasse alguém, sei lá, numa esplanada. Então, Carlos, gosto de esplanadas, mas também gosto às vezes de mesas no interior de um estabelecimento de restauração. Carlos não fica atrás numa espécie de momento constrangedor, porque o Carlos quer dar uma de que sabe muito e que é muito viajado. O Carlos está a querer espalhar charme. E o Carlos diz-lhe só assim: lagos suíços, nada mais, nada menos. Estás-me aqui a falar de rios. Mas eu vou-te dizer, pá, eu vou-te falar aqui é de lagos suíços, pá. Eu acho que na verdade o Carlos e a Diana querem. Ok, pessoal, agora a sério e reparem que pus os óculos. A Diana diz que gosta de rios e também gosta de lagos rodeados de montanhas. E o Carlos acrescenta: então gostas de alguns lagos suíços, pois na Suíça há lagos rodeados de montanhas. O que acontece aqui é que o Carlos está a usar um argumento dedutivo. A primeira premissa deste argumento dedutivo é aquilo que a Diana disse, que gosta de lagos rodeados de montanhas. A segunda premissa é que na Suíça há lagos rodeados de montanhas e, portanto, a conclusão é que a Diana gosta de alguns lagos suíços. Estamos perante um argumento dedutivo, pois a conclusão é uma consequência lógica das premissas, é uma consequência necessária das premissas. É impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Considere o argumento seguinte: se o Manuel perder o último comboio do dia, então dorme em casa de amigos. Logo, o Manuel dorme em casa de amigos. Utilizando uma das regras de inferência estudadas e, em conformidade com essa regra, introduzindo uma segunda premissa, o argumento anterior torna-se válido. Escreva a premissa que torna o argumento válido e a regra de inferência usada. Oh Manel, anda cá, aproxima-te. Na verdade não te aproximes, porque o telemóvel está num tripé muito instável. Permite-me, Manuel, vou aproximar-me eu. Aqui entre nós, que ninguém nos está a ver. Pá, que essa desculpa do último comboio do dia, não posso ir para casa, preciso ficar a dormir em casa de amigos. Os teus pais já não vão querer nessa, meu. Já, tipo, há Uber, há Bolt, há uma coisa até chamada Free Now. Ok, vamos então perceber que estamos aqui perante uma primeira premissa que é uma condicional. Se Manuel perde o último comboio do dia, então dorme em casa de amigos. Não sabemos qual é a segunda premissa, essa é aquela que temos de enunciar, e temos a conclusão que enuncia como uma verdade verificada a consequente dessa condicional da primeira premissa, isto é, Manel, ou Manuel, como preferirem, efetivamente ficou a dormir em casa de amigos. Torna-se claro então que
o que temos de afirmar na segunda premissa é a antecedente. Nós temos de afirmar a antecedente para depois, como que por arrastamento, por a implicação envolvida nesta forma de inferência válida, que é o modus ponens, concluir pela enunciação da consequente. Portanto, teríamos que a segunda premissa é de que Manuel perde o último comboio do dia. E estamos a raciocinar através de um modus ponens. E Manel, não ressones, senão os teus amigos podem-se-te dali para fora. Atente no diálogo seguinte. José, ultimamente já não se pode estar sossegado num jardim, a descansar ou a ler? Maria, porquê, José? José, porque agora há sempre alguém por perto a fazer exercício físico. Maria, bem, José, quem se incomoda com o exercício físico é contra a prática desportiva. Eu não sabia que eras contra a prática desportiva. A Maria, ao considerar que o José é contra a prática desportiva, incorre na falácia, hipótese A ad hominem, hipótese B do falso dilema, hipótese C do boneco de palha, hipótese D do apelo à ignorância. Zé, Maria, o que é que se passa convosco? Vocês têm urgentemente de chilar um bocadinho. Relax a little bit. Ok, my friend? O Zé diz que não consegue descansar ao ler porque as pessoas estão sempre a fazer exercício físico. Coisa que me faz perguntar se enquanto ele lê um romance do Saramago há pessoas a fazer jogging por cima do seu corpo ou por cima do livro. Sim, pá, eu adoro correr em cima de páginas. E mesmo para descansar não percebo. As pessoas que fazem exercício físico nos jardins que o Zé frequenta, fazem exercício físico enquanto gritam. É isso que as pessoas fazem? Cá estou eu a ciclar? Sim. Eu faço ciclismo com as mãos, apenas para efeitos nos vídeos do YouTube se perceber que estou a fazer algo parecido a pedalar, mas enquanto pedalo, gosto de cantar funk brasileiro. Cheguei! Portanto, Zé, se calhar estás a exagerar um bocado. Se calhar as pessoas não te chateiam assim tanto. Se calhar, na verdade, chateiam-te, Zé, porque tu não andas a fazer exercício. Se calhar chateiam-te, Zé, porque ao veres as pessoas a fazer exercício físico, relembras-te que tu próprio não estás a praticar exercício físico. E o verão está a chegar, Josézinho. Mas depois também não se percebe a Maria, não é? A Maria, em vez de dizer assim, ó Zé, tem lá calma, ó Zé, tem calma, meu, tem calma, sem stress, vá, descansa, lê, estás à vontade. Mas a Maria também se passa. E a Maria diz que o Zé é contra qualquer tipo de exercício físico. Portanto, a Maria também está ali com uma neurose qualquer. No fundo, este exercício de exame retrata o que acontece quando dois neuróticos se encontram no jardim. Ok, vamos perceber qual seria a resposta ao exercício. Reparem, estou de óculos. Ora, a hipótese certa aqui seria boneco de palha. O que a Maria está a fazer é distorcer a opinião do Zé. A opinião do Zé é de que o exercício físico feito em jardins é incómodo. E a Maria está a distorcer a opinião do Zé, a dizer, a sugerir que aquilo que ele disse foi que é contra todo o exercício físico. Ora, quando um interlocutor num debate se opõe não à opinião do seu interlocutor, mas sim à distorção dessa mesma opinião, quando aquilo que eu enfrento não é a opinião do meu interlocutor, mas sim a caricatura que eu faço da opinião do meu interlocutor, estamos perante a falácia do boneco de palha. A frase na manhã do dia 15 de janeiro de 1770. O Marquês de Pombal, em vez de tratar de assuntos políticos, deixou-se ficar na cama a beber chocolate e a ler poesia. A. Não exprime uma proposição porque não sabemos se é verdadeira ou falsa. B. Exprime uma proposição ainda que não seja verdadeira nem falsa. C. Exprime uma proposição ainda que ignoremos qual é o seu valor de verdade. D.
não exprime uma proposição porque não é verdadeira nem é falsa. Adoro este exercício de escolha múltipla. Cada vez que este exercício surge no meu trabalho, eu desejo também ficar na cama a beber chocolate e ler poesia. E depois também penso imensas vezes se isto realmente aconteceu. Eu nunca fiz essa investigação. E aliás, quem quiser, faça essa pesquisa e comente. Eu aposto que na equipa que faz os exames, quando o membro da equipa apareceu com esta pergunta, viraram-se todos para ele e disseram-lhe: Ramírez, já percebemos porque é que tu naquele dia disseste que ficaste preso no trânsito e na verdade foi dos dias mais calmos em Lisboa. Tu queres dizer-nos alguma coisa com esta questão? Sobre porquê teres faltado naquela manhã de trabalho? E depois teres aparecido com um livro debaixo do braço? Ainda com os beiços sujos de chocolate? Queres contar alguma coisa, Ramírez? Estás a falar do Marquês de Pombal? Ou de ti? Ramírez? relembra-te que uma proposição é o conteúdo de uma frase declarativa com valor lógico. Isto significa que qualquer frase passível de receber uma atribuição de valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso, qualquer frase que tenha essa característica será uma proposição. Portanto, logo aqui percebemos que temos aqui uma proposição complexa, composta por várias proposições simples. Portanto, na manhã de 15 de janeiro de 1770, o Marquês de Pombal não tratou de assuntos políticos, deixou-se ficar na cama, bebeu chocolate e leu poesia. Portanto, temos aqui uma proposição complexa composta por várias proposições simples. Logo aí percebemos que não poderia ser qualquer uma das alíneas que nega o caráter proposicional da frase apresentada. Também não pode ser a alínea B, porque a alínea B é em si mesma uma contradição. A alínea B diz-nos: exprime uma proposição ainda que não seja verdadeira nem falsa. Ora, se não é verdadeira e também não é falsa, de acordo com a lógica que nós estudamos no nosso programa, que é uma lógica bivalente, ou seja, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa e tem de ter um dos dois valores lógicos, mesmo que nós o ignoremos de momento, então a linha B é uma contradição, porque se é uma proposição, ou é verdadeira ou é falsa. Se não é verdadeira nem falsa, então não é uma proposição. Resta-nos, portanto, a linha C. Exprime uma proposição mesmo que ignoremos o seu valor lógico. Um determinista moderado e um determinista radical observaram a jogada a seguir descrita. O João e o Carlos estão a jogar a bola em equipas contrárias. Numa das jogadas, o João correu para a bola. Atrás dele vinha o Carlos, também decidido a disputar o lance. O Carlos acaba por conseguir chegar primeiro à bola, mas o João tocou-lhe com a chuteira no tornozelo do Carlos, que caiu imediatamente no relvado. O Manel, que estava a arbitrar o jogo, expulsou o João, mas o João disse que era injusto ser penalizado pelo sucedido. 2.1. Relativamente às possíveis explicações para a intervenção do Manuel, o determinista moderado e o determinista radical concordam apenas parcialmente. Explicite os aspectos em que os dois observadores concordam e aqueles em que divergem. Ora, antes de mais está claro que aquele gajo que no outro exercício se queixava de haver malta a fazer exercício físico nos jardins, não lhe permitindo ler ou descansar, já sabemos porque é que se queixava. As personagens do Exame Nacional estavam todas no mesmo sítio. Não era engraçado que as personagens do Exame Nacional existissem mesmo? Houvesse, por exemplo, uma pequena vila onde habitavam as personagens que entram nestes estranhíssimos diálogos do Exame Nacional. Mas passemos à filosofia. Meu Deus, tenho os óculos tão sujos. Os meus óculos estão tão sujos que parece que eu andei a esfregar os óculos no relvado onde esta malta esteve a jogar à bola. O centro da análise filosófica, em termos do problema do livre-arbítrio e as perspectivas que procuram pensar acerca desse problema, é, como a própria pergunta sugere, a intervenção do Manuel. O Manuel, enquanto árbitro deste jogo de futebol, decide marcar uma falta e expulsar um
Tanto o determinismo moderado como o determinismo radical dirão que a decisão de Manuel foi determinada. Isto é, os deterministas radicais e os deterministas moderados partilham uma imagem da natureza, incluindo. Faltam 2 minutos e acaba a gravação. Tanto o determinista moderado como o determinista radical vão partilhar a ideia de que a ação de Manuel foi determinada. Isto porque qualquer determinismo, seja ele radical ou moderado, vê a natureza como algo que não funciona ao calhas, não funciona de acordo com a aleatoriedade e também não abre espaço para uma vontade livre no sentido libertista, no sentido de um parênteses face à causalidade. Qualquer determinista, seja moderado ou radical, partilha da ideia do célebre demónio de Laplace, isto é, a ideia de que uma entidade hipotética que conhecesse todas as leis da natureza e a posição de todos os elementos simples no atual estado de coisas conseguiria prever o estado de coisas seguinte. A natureza funciona de acordo com leis precisas e potencialmente quantificáveis. Nisto, portanto, o determinista moderado e o radical vão concordar. Manuel agiu num quadro de determinação, pois o mundo é todo ele determinado e as ações humanas não fogem a isso. Mas vão discordar no que diz respeito à noção de ação livre. Enquanto que o determinista radical, por ser incompatibilista, vai dizer que, sendo a ação de Manuel determinada, ela não foi livre, porque nenhuma ação pode ser simultaneamente livre e determinada, e aliás, para o determinista radical, nenhuma ação é livre, pois todas são determinadas. Pelo contrário, o determinista moderado defenderá que, apesar de ser determinada, a decisão do Manuel pode ser considerada livre caso não tenha sido sujeita a coação externa. Ok pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Qualquer dúvida que tenham, coloquem nos comentários. Não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, carregar no sininho ou campainha ou sei lá o que é aquilo é. Um grande abraço a todos, bom estudo e até já!